de Deus Filho, nosso Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a prosperidade divina entrando na tua família, a prosperidade divina entrando na tua casa, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida, a prosperidade rendendo a escassez, rendendo a inveja, rendendo as contrariedades e resistências do inimigo, e tudo dando certo, você prosperando, avançando, e o nome de Jesus glorificado. E pedimos a sabedoria do Senhor para o dia de hoje, uma sabedoria especial. Livra-nos do laço do diabo, Senhor. Livra-nos das tentações, livra-nos da maldade. Desfaça agora, Pai, todo o plano do inimigo contra nossas vidas e nos enche da Tua presença, nos enche da Tua graça e do Teu favor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. O Senhor tem uma palavra para a tua vida hoje. Preste muita atenção nessa palavra, porque essa palavra, ela pode nortear muitas decisões e também aquilo que você está ouvindo. Deus está operando muito através desse propósito que nós começamos ele, e eu sinto que Deus quer mexer em muitas coisas. É isso que eu sinto dentro de mim, que Deus está mexendo na vida das pessoas, Deus está trabalhando dentro delas, no interior. É uma obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo abrindo os olhos das pessoas. Tem gente que não dava atenção e agora começou a dar atenção, porque Deus está chamando a sua atenção para um novo tempo. Isso que você sente aí dentro de você, de se aproximar mais de Deus, de criar uma conexão mais cerca, mais próxima de Deus, essa é uma obra do Espírito. Saiba que isso é uma obra do Espírito que está trazendo você nessa oração, que está levando você a orar mais, que está levando você a se entregar. Isso é a obra do Espírito Santo na tua vida, e glória a Deus por isso. Tem um texto da palavra que é João 10:5, que diz assim, preste atenção: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz, mas não seguirão a voz dos estranhos. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Jesus, para dar ouvidos à voz dele e não às outras vozes. Esse mundo está cercado de vozes contrárias, vozes que você pode até pensar que são de Deus, mas a voz do estranho que a Bíblia está dizendo aqui é a voz que não leva você para perto de Deus. Ao contrário, ele leva para longe da vontade de Deus. E hoje existem muitas pessoas que querem dar palpite na nossa vida. Existem pessoas que querem manipular você e querem dizer tudo para você, de como você deve viver, do que você deve comprar, do que você deve empreender, daquilo que você não deve se dedicar. Mas você tem que se deter a uma voz, a voz do Espírito Santo. Você tem que consagrar a sua vida à voz do Espírito Santo, que conhece não apenas o seu ontem e o seu hoje, mas conhece toda a eternidade. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. Quem ouve o Espírito Santo anda certo, anda na luz, anda livre de todo mal. E um detalhe, quando você ouve a Deus, você está andando num caminho não só de luz, mas você está contando com todo o aparato celestial. Ouvir a voz de Deus vai conduzir você seguro aqui nesse mundo.
E você vai poder contar com os anjos de Deus batalhando por você durante toda a sua jornada aqui nessa terra. Então ouça a voz de Deus e não a voz dos estranhos. Existem críticos que vão vir para tentar, muitas vezes, seduzir o teu coração, para que você desista de algo que faz parte do teu propósito. Os críticos vão vir para lhe desanimar. Os críticos vão vir porque estão com inveja daquilo que Deus está fazendo na sua vida, das coisas boas que estão acontecendo. Ou seja, não dê ouvidos a críticos para você não deixar de ouvir a Deus. Toda a direção que você precisa para a sua vida está no Espírito Santo, está na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos nos concentrar na voz de Deus, porque daqui a pouco, sabe, existe tantas vozes que vão querer que você faça isso, que você faça aquilo, lhe dando fórmulas e receitas para o sucesso, quando, sabe, uma coisa só é necessária, que você se concentre na voz de Jesus, porque é na voz de Jesus que tem a estratégia, é na voz de Jesus que está o seu rompimento, é na voz de Jesus que está, sabe, a vida abundante que Deus tem para a sua vida. Se concentre na voz dele, se concentre na voz dele. É que, sabe, muitas vezes Deus vai falar coisas com você, enquanto o mundo está dizendo para você, faça isso, faça aquilo. A voz de Jesus diz para você, simplesmente fique aonde você está e eu vou abrir a porta para você. A voz de Jesus vai lhe conduzir sempre num caminho diferente do caminho desse mundo. Enquanto esse mundo, sabe, vai trazer uma ansiedade para você, enquanto esse mundo vai encher você de preocupação, vai encher você de dúvidas e de medos, a voz de Jesus vai te manter seguro. A voz de Jesus vai fazer você caminhar sobre as águas com fé, focado em Deus. Sabe, nós entramos em um caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Entramos num caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Não damos ouvidos a outras vozes. Quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro e os discípulos estavam dentro do barco, estavam no meio do mar e tiveram aquela visão extraordinária do homem de Nazaré andando sobre as águas, aquilo foi incrível, uma cena de filme, cheio de efeito especial, mas acontecendo na realidade. E Pedro disse, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. Enquanto Pedro se concentrou na voz de Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele começou a dar ouvidos à voz da dúvida, à voz do vento, à voz das águas turbulentas embaixo dos seus pés, ele começou a naufragar. Tem tanta gente dizendo para você, largue esse casamento. Tem tanta gente dizendo para você, saia desse serviço. Tem tanta gente dizendo para você, sabe, que você tem que dar atenção àquelas injustiças que estão fazendo contra você. Ei, mas o que Deus está falando com você? Porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que conferir toda voz que vem ao nosso ouvido. Nós temos que conferir com aquilo que Deus está falando conosco. O que Deus está dizendo para mim na palavra dele? O que Jesus está revelando para mim? O que o Espírito Santo está mostrando para mim? Essa é a voz que você tem que se concentrar. É na voz do Espírito Santo. É na voz que nunca lhe abandonou. Jesus é o bom pastor. Se você seguir ele, ele vai lhe conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E você não ficará perdido. É essa a voz que você tem que se concentrar. É na voz de Jesus. É nessa voz que você nunca vai ter problemas. É seguindo a voz dele. Enquanto existem vozes religiosas, sabe, que muitas vezes dizem que não há o poder de Deus, que Deus não faz, que Deus não opera. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que Jesus está falando, o que o Espírito Santo está dizendo na sua palavra. Deus está falando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Ou seja, essa é a voz de Deus. Nós temos que nos concentrar na voz de Deus e então caminharemos sobre milagres. A voz de Deus
não vai querer que você ande num caminho de fofoca, de mentira, de pecado. A voz de Jesus vai sempre lhe conduzir para um caminho santo, uma vida separada do pecado, uma vida separada, sabe, de todo o enrosco aqui desse mundo. Essa é a voz de Jesus. A voz de Jesus está aqui, está na sua palavra. Na sua palavra você pode confiar, você pode descansar totalmente e você terá paz. Eu deixo essa palavra ao teu coração no dia de hoje, porque eu sei que essa é a palavra de Deus para você. Se concentre na voz dele e você viverá milagres. Amém? Você acredita? Escreve aqui nos comentários: a voz de Jesus me guia. Escreve: a voz de Jesus Cristo me guia. É essa voz, meu amigo, é essa voz que você tem que ouvir, a voz de Jesus que guia. É essa voz que lhe dá paz. É essa voz que vai guiar a tua vida. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus, da Josiane. E a Josiane escreveu assim: graça e paz. Meu filho tinha gastrite causada por bactéria desde pequeno e sempre estava doente. No final do ano, durante a oração, eu pedi a Deus a cura. E após essa oração, ele não apresentou mais sintomas. Essa semana ele fez uma endoscopia que não revelou mais anormalidades e o exame deu normal. Deus é bom em todo o tempo. Estou aqui agradecendo a Deus e a você por nos ajudar tanto com sua fé e suas orações constantes. Josiane, Jesus Cristo te abençoe. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ele cura, Ele opera milagres. E se você entrou aqui em busca de um milagre, em busca de vencer algo na sua vida, você chegou no lugar certo. Jesus Cristo vai tocar na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo vai tocar na tua vida? Então, aguarde, porque é isso que vai acontecer. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você que me acompanha pela TV Bandeirantes, que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tenho orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui. E todos os dias às 9 da manhã eu dou uma direção profética que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Eu tenho tido muitos testemunhos das minhas lives das 9 da manhã. Se você puder e quiser, vem estar com a gente. Hoje, 9 da manhã, eu vou estar aqui e vai ser incrível em nome de Jesus Cristo. Tá bom? E também, se você ainda não conhece nossos livros, eu convido você a conhecer. Esse aqui é o Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. É a multiforme maneira de Deus agir. Deus fala conosco e nós temos que estar atentos à sua voz. Esse aqui é um devocional profético que eu tenho sido, assim, agraciado por Deus de receber tantos e tantos testemunhos de como esse livro está sendo um transformador na vida de muitas pessoas. Tem muita direção de Deus aqui para você, é um devocional, uma palavra para cada dia. E aqui, o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai te ajudar. Amém? Se você é o tipo de pessoa que tem sonhos proféticos, quer uma explicação sobre teus sonhos, que você sente que Deus fala com você, esse livro aqui vai te ajudar a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que são proféticos e que sim, são uma revelação de Deus para o teu futuro. Amém? Eu também quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kingdom. E essa semana, presta atenção, essa semana eu tenho 2 ministrações inéditas que eu irei fazer dentro da Academia Kingdom Global. Coisas que eu não falo aqui no YouTube, mas eu vou falar dentro da academia, certo? Então você que é meu aluno na academia, essa semana, na terça, amanhã e quinta-feira, nós vamos ter ministrações especiais. Ministrações especiais, não perca. Quer se tornar aluno da Academia Kingdom? Então depois vai lá no meu site www.viniciusiracete.com.br e ali você se torna aluno da nossa Academia aqui no Global. É um treinamento de 1 ano que tem o objetivo de lhe ajudar a crescer espiritualmente, a mudar a sua mentalidade e fazer de você uma pessoa mais do que vencedora, fazer com que você seja o que Deus desenhou para você aqui nessa terra. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você, que é meu parceiro na televisão,
e é meu intercessor também. Continue orando por nós, certo? Estamos em 2 emissoras, na TV Bandeirantes e na Rede TV. Deus tem nos abençoado e estamos conseguindo realmente ser fiéis ao compromisso que estabelecemos. Milhares de pessoas estão sendo abençoadas. Que Deus te abençoe e continue orando por nós. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas pernas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, eu tive uma visão. Eu vi uma pessoa, sabe, é como se ela estivesse numa prisão. E essa pessoa, ela estava passando por várias celas, tentando sair daquele lugar. E eu acredito que essa prisão que Deus me mostrou é uma prisão espiritual, onde Deus está querendo livrar pessoas que estão aqui e que estão amarradas ou encarceradas em várias áreas espirituais da sua vida, e você está tentando se libertar de algo e não está conseguindo. Jesus Cristo vai lhe dar o poder para você sair dessas prisões que você está, seja de qualquer ordem, seja um pecado, seja um vício, seja um relacionamento tóxico. Eu vim aqui para liberar uma palavra porque o Senhor me mostrou, e eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você para que você consiga vencer. Você está tentando, mas existem cadeias espirituais, e essas cadeias espirituais você vai ter que vencer correndo. E essa corrida vai ser no Espírito, vai ser você se entregando a Deus mais. Por isso eu quero convidar você a estar comigo nas orações essa semana sem falhar, às 6 da manhã, às 18 horas, porque Deus está querendo lhe dar liberdade total, quebrar essas correntes, essas celas espirituais que estão te prendendo, amém? Esses enroscos que você sai de uma coisa e entra noutra. Deus vai te dar vitória e vai te dar direção para você sair totalmente disso que está prendendo a sua vida e impedindo você de viver uma vida livre. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Jesus me comprou uma liberdade. Escreve aí, Jesus me comprou uma liberdade. A Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Deus está querendo fazer com você, tornar você livre de algo. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que a prosperidade entre agora no lar dessa pessoa, que a prosperidade toque em todas as áreas dela, tornando ela bem-sucedida em todas as coisas, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu oro agora também, Senhor, para que a paz se estabeleça nesse lar e que a vida abundante que Deus, que Jesus Cristo tem para essa pessoa, se manifeste na vida dela. E nós oramos agora, Senhor, para que toda pessoa que está amarrada espiritualmente, está em cadeias espirituais, está em prisões espirituais, que ela seja livre pelo poder de Jesus Cristo. A Tua palavra diz que Jesus Cristo veio para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos libertar, que as cadeias espirituais sejam quebradas agora, que todo tipo de amarra na vida dessa pessoa, todo tipo de sistema que mantém essa pessoa num cativeiro, até mesmo do pecado, Deus,
até mesmo do pecado, que essa pessoa seja livre agora. Que essa pessoa seja livre agora completamente, no nome de Jesus. Que ela seja liberta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, que o poder de Deus toque a tua vida, que você consiga sair de pecados, que você consiga sair de amarras espirituais, que você consiga sair de lugares de escuridão, que você consiga sair de relacionamentos tóxicos, que você consiga sair de ambientes errados. Seja livre, Senhor, aonde houver arrependimento, pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo de caminhos errados, pessoas que estão sendo convencidas pelo Espírito Santo agora, que a luz de Jesus Cristo entre agora nesse quarto de hospital, que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar onde essa palavra está entrando e que essa pessoa seja livre agora, livre para uma nova vida, livre para uma nova experiência, livre para viver o que Deus tem projetado para a vida dela. E eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda influência do mal renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, em o nome de Jesus Cristo, seja livre. Eu te abençoo a ti, a tua casa e tudo que estiver ligado a ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E compartilhe agora essa oração. Se você foi abençoado, sente que foi abençoado, compartilha com 7 pessoas. Amém? Deus vai trazer isso de volta para você multiplicado. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, em nome de Jesus. Vou estar ao vivo às 9 da manhã, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Paz e prosperidade. Deus te guarde, Deus te abençoe. Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, paz, alegria, prosperidade, avanço, justiça total de Deus em todas as áreas da tua vida, daquilo que você tem ciência e daquilo que você não tem ciência. Oramos por justiça nas portas, daquilo que foi travado ou foi impedido de forma injusta. Nós oramos por uma restituição total e completa na nossa vida. E também oramos, Pai, para que haja salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Doce Espírito Santo, te convidamos a guiar a nossa vida aqui nessa oração, a nos livrar do mal, a nos livrar dos laços do inimigo e que o Senhor traga a tua proteção sobre a nossa vida. Que o Senhor traga a tua graça, que o Senhor traga o teu favor sobre nós e nos livre de todo mal e traga vida sobre nós no nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos a ti, Espírito Santo, é o que nós pedimos a ti. Graças te damos, amado e doce Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor me deu e depois eu quero fazer uma oração especial. Nós estamos essa semana orando em favor da justiça total de Deus. Foi o que o Senhor falou comigo na semana passada e eu estou fazendo essa semana. E no final aqui dessa live de hoje, eu estaria apresentando para vocês um dos maiores propósitos que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que tem muita gente buscando uma virada na vida, buscando uma vida extraordinária, buscando um romper de Deus. E é sobre isso. Nós vamos, no final, falar um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração. Então aguarde aí até o fim. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Eu creio que foi o Senhor que te trouxe aqui.
E se você puder compartilhar com amigos, com parentes, com pessoas próximas, faça isso, compartilhe agora essa oração no nome de Jesus. Amém? Eu quero dar o testemunho da Amanda. A Amanda escreveu para a gente, ela escreveu assim: a paz do Senhor. Temos uma empresa de produtos personalizados e nossas vendas haviam caído muito e em certos horários do dia nossos funcionários ficavam sem pedidos para atender. Eu e meu esposo estávamos preocupados, pensando até em ter que mandar alguém embora. No propósito da carta para Deus, eu pedi ao Senhor que tudo melhorasse, pois nunca tínhamos passado por uma situação parecida. Resumindo, nossas vendas estão muito boas, com muitos pedidos, o sobrenatural de Deus aconteceu. E para quem pensou que é demitir, hoje pensamos em contratar ainda mais. Sabemos que isso é resultado do propósito. Glória a Deus, Ele é bom, gratidão, Deus te abençoe. Você é bênção em nossas vidas. Glória a Deus. Como eu fico feliz, viu, Amanda, de ouvir esse testemunho. Isso é uma bênção de Deus, amém? E Deus está abençoando vocês, para vocês abençoarem outras famílias, porque as pessoas que trabalham com vocês também estão sendo abençoadas. Então, glória a Deus, porque a resposta de Deus veio para vocês e veio para todas as famílias. Por isso, você que está me ouvindo aqui, compartilhe as orações, faça propósitos de fé, de oração. É importante quando você começa um propósito, você ir até o fim daquele propósito. Eu creio que isso mostra uma entrega, isso mostra uma renúncia, porque a gente está muito acostumado a fazer o que achamos que tem que ser feito do nosso jeito, mas sabe, cumprir um propósito, ir até o fim em algo, pode ser transformador na tua vida e na tua família. Amém? E o Senhor colocou um propósito no meu coração, muito parecido com a carta para Deus em alguns pontos, mas ele é um pouco diferente num sentido. E eu vou falar um pouco sobre ele no final aqui dessa live. Eu quero hoje falar sobre 7 princípios da prosperidade ou da bênção plena em nossas vidas. Em Provérbios 10:17 a Bíblia diz: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Você sabe qual que é o problema de muita gente? Não entende que Deus quer que a gente ande em um caminho dirigido por Ele. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, sabe, de aceitar a disciplina do Senhor, de aceitar que Deus está dizendo para ele: muda de rota, muda isso aqui, muda aquilo lá, faz diferente isso, para com isso, tem um comportamento diferente, não volta mais para aquilo. Essa é a disciplina do Senhor. Quando o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra, e Ele fala conosco a respeito de princípios que não podem ser mais quebrados, de cuidados que precisamos ter. E se nós não aceitarmos a disciplina do Senhor, porque pensamos que Deus vai fazer vista grossa para tudo que a gente faz de errado, e não é assim. Deus pode nos perdoar, mas não nos isenta das consequências. Então, quando uma pessoa falha, ela arca com as consequências. Eu e você somos responsáveis por tudo que fazemos e por tudo que falamos. Você pode até falar uma coisa de cabeça quente. Você pode ser perdoado pela pessoa que você ofendeu, mas você vai ter que arcar com as consequências. E tem muita gente que não aceita a disciplina de Deus, não aceita ser repreendido pelo Senhor. Eu fico analisando quando Davi estava levando um golpe do próprio filho Absalão e ele teve que sair, senão ele iria morrer, porque Salomão havia tomado conta de boa parte do exército dele. E a Bíblia diz que alguns homens da casa de Saul começaram a jogar pedras em Davi, no exército, a xingar, a espraguejar. E um dos capitães de Davi disse: você quer que a gente dê um jeito nesse homem? E Davi disse: não. Se foi o Senhor que está permitindo que ele faça isso,
Então, o Senhor seja juiz, o Senhor julgue essa causa. E eu vejo ali que Davi estava aceitando uma disciplina de Deus, porque Davi havia cometido erros, inclusive de ter permitido com que Salomão retornasse. Então, às vezes, nós temos que ser disciplinados pelo Senhor, corrigidos, porque estamos numa direção que não agrada a Deus, estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Então, é importante Deus nos disciplinar. E com isso, eu compreendo 7 princípios. O primeiro deles é: a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Em que sentido isso funciona para mim? Se eu for uma pessoa que segue uma instrução que Deus me deu, sabe, com convicção, com perseverança, eu irei criar um futuro por essa obediência. A obediência da instrução que Deus me deu. Tem gente que está deixando com que direções que Deus deu a ele morram, às vezes por medo, às vezes por insegurança. E vou lhe dizer mais, esse medo, essa insegurança que você tem, está tirando e roubando coisas do seu futuro. Porque quando você não caminha por fé, quando você não caminha, sabe, pela direção que Deus te deu, pela instrução que o Espírito Santo te deu, você está perdendo, está havendo perdas. Por isso, se você segue uma direção que Deus te deu, mesmo que hoje seja difícil de você começar algo, seja difícil de você seguir a instrução, amanhã você vai colher os frutos disso. Eu segui as instruções que Deus me deu lá atrás e hoje eu tenho colhido alguns frutos. Só que hoje Deus também está me dando algumas instruções e que essas instruções, se eu seguir elas vão criar um futuro de bênção, um futuro extraordinário de Deus para a minha vida. A segunda coisa, descubra seu dom, talento e unção. Deus sempre nos dá algo para começar, sempre. Tem coisas que Deus já colocou em você, mas você não reconheceu. Eu vejo quando as pessoas me pedem conselho, ou quando as pessoas me pedem direção sobre algo, e eu vejo que muitas vezes aquilo que Deus já tem mostrado para aquela pessoa, em grande parte eu já coloquei algo sobre ti, eu já te dei algo para começar. Todo milagre que aconteceu começou com alguns ingredientes. Por exemplo, na multiplicação dos cinco pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão, aquela multiplicação que ocorreu por meio de Jesus, mas começou com 5 pães e 2 peixinhos. A viúva de Sarepta, ela tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas esse pouquinho foi o suficiente para começar um milagre, certo? Aquela viúva que Eliseu ajudou, né, que estava endividada, o marido dela havia morrido, e Eliseu perguntou o que ela tinha, ela disse que só tinha um pouco de azeite, e Eliseu deu uma instrução para ela a partir daquele pouquinho de azeite que ela tinha, e houve a multiplicação, ela vendeu o azeite, ela pagou a dívida, mudou a vida dela. Ou seja, Deus sempre coloca algo na nossa vida para mudar a nossa história, para mudar o que a gente está vivendo. Em Provérbios 18:16, a Bíblia diz: com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Sabe, tem pessoas que têm um talento para desenhar, tem pessoas que têm um talento para cabelo, para, sabe, cortar, pintar, fazer procedimentos no cabelo. Tem gente que tem o talento de maquiar os outros, tem gente que tem o talento de ser um bom mecânico, e às vezes a pessoa não usa aquilo que ela tem, porque ela fica presa, não, mas não é o que eu queria fazer, não é o que eu quero fazer, mas você não está vendo as coisas do jeito de Deus. Às vezes o que você tem é só o começo de algo maior. É que as pessoas não querem começar com aquilo que tem, e esse é um segredo da prosperidade plena. Terceiro, precisar e depender são 2 coisas diferentes. Toda pessoa que caminha num caminho de prosperidade, num caminho de avanço, ela não pode pensar que ela depende de uma determinada coisa, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, seja de um lugar. Nós precisamos, mas dependemos
depender é coisa diferente. Precisar e depender são coisas completamente diferentes. Eu preciso das pessoas, mas não posso depender delas, porque hoje elas podem estar comigo e amanhã podem não estar. E nós ficamos, sabe, muitas vezes desanimados quando alguém sai da nossa vida, porque dependemos daquela pessoa. Você precisava dela, mas não depende dela, porque você pode pedir ajuda para outra pessoa, você pode contratar outra pessoa, você pode se aliançar a outra pessoa. Então, precisar e depender são duas coisas diferentes. A nossa dependência de algumas pessoas é que está trazendo caos para a nossa vida. A nossa dependência que está trazendo a depressão, a nossa dependência que está trazendo a dor. É que nem quando alguém separa. Tem muita gente que quando separa, estagna na vida. E por que estagna? Porque dependeu de uma pessoa. Precisa daquela pessoa? Sim. Depender? Não. A nossa dependência maior deve ser sempre de Deus. Sempre. De Deus, das suas promessas e nunca de pessoas. Então precisamos das pessoas, volto a dizer, as pessoas são importantes, são chaves, são conectores, mas nós dependemos de Deus. Esse tem que ser o nosso entendimento. A quarta coisa, a atmosfera que você cria determina se as coisas vão fluir ou não. Então tem gente que não presta atenção nisso porque acha que não é importante. Mas nenhuma prosperidade plena acontece em um lugar onde há divisões, onde há brigas, onde há ciúmes, onde não estão caminhando para o mesmo lado. As pessoas precisam entender que o ambiente importa. O ambiente importa, o ambiente que você trabalha, o ambiente que você mora, o ambiente que você frequenta. Sabe, se você não estiver num ambiente sadio, num ambiente que você se sinta bem, num ambiente que venha corroborar com as suas ideias, corroborar com os seus projetos, corroborar com aquilo que você pensa, na verdade pode ser uma trava na tua vida. Eu já fui em tantos lugares para ajudar pessoas e eu vi ambientes que mais traziam perdas e prejuízos para a vida daqueles que estavam ali do que era um ganho, porque era um ambiente cheio de disputa, era um ambiente cheio de competição e Deus não pode abençoar um lugar, sabe, onde todo mundo disputa com todo mundo, onde não existe, sabe, um consenso, onde não existe uma unidade. Você pode ver, os maiores problemas que alguém pode ter na vida vêm de um problema interno, ou é um problema no casamento, ou é um problema de pessoas dentro da empresa que não são leais, ou até mesmo dentro da igreja, sabe, de pessoas que são problemáticas e que estão ali só para causar conflito e confusão. Nesses ambientes, quando os ambientes não estão alinhados para o mesmo propósito, porque uma coisa nós sabemos, ninguém é perfeito. Dentro de uma casa ninguém é perfeito, dentro de uma empresa ninguém é perfeito, dentro de uma igreja ninguém é perfeito, mas a gente precisa andar junto, a gente precisa andar no mesmo propósito, devemos ter os mesmos objetivos. Caso contrário, casa dividida não subsiste. A Bíblia já diz isso, que um reino dividido não tem como prosperar, não tem como progredir. A quinta coisa é o que você permite aumenta. Tem coisas que a gente não pode permitir. Ou seja, deslealdade, traição, confusão, gente que está só nos trazendo prejuízo na nossa vida. Não permita. O que você permite aumenta. O que você permite aumenta. Então você deixa uma cobra se criar no seu ambiente, você é permissivo com uma pessoa, de estar sempre, sabe, lhe sabotando, estar sempre lhe prejudicando. Você, ao deixar essa cobra viva na sua vida, você está dando espaço para outras cobras começarem a aparecer. Porque é assim que funciona. Então, às vezes, você não quer cortar um mal pela raiz. Sabe, às vezes as pessoas querem entregar tudo para Deus e não querem se posicionar. Não. Deus já deu para nós ferramentas. Deus já colocou caminhos para vencermos certas situações. E se nós não formos posicionados, nós acabamos deixando com que coisas erradas, ervas daninhas, proliferem no nosso jardim, na nossa vida. Corte
corte aquilo que não lhe faz bem, corte aquilo que está sendo, sabe, um sabotador na tua vida. Nós não podemos ser passivos diante de certas coisas. Sexto, aprenda a soltar aquilo que está errado. Nunca fique apegado a algo que está prejudicando você. Por mais que dê dinheiro para você, por mais que seja bom, por mais que você goste, até uma amizade, se está prejudicando você, Deus tenha misericórdia. Pare de criar cobras. Pare de ser permissivo. Isso não está fazendo bem para você. Faça alguma coisa, reaja. E para encerrar, o que você faz acontecer aos outros, Deus vai fazer acontecer com você. Esse é um princípio. Então, se você é bom para as pessoas, Deus vai ser bom. Se você é justo, Deus vai manifestar justiça na sua vida. Se você é íntegro nos seus relacionamentos, íntegro nos seus compromissos, sabe, o nome da gente, o caráter da gente, ele é também um tipo de pregação. Isso é uma das coisas que eu vou ministrar, inclusive, amanhã, no culto de domingo, que Jesus não pregava só com palavras, Jesus pregava com a sua vida. Jesus pregava com a sua vida. Jesus pregava com a maneira como ele era posicionado, é incrível. Eu vou falar sobre algumas coisas amanhã, sobre Jesus, que vai impressionar você. Porque a gente sempre pensa nos sermões de Jesus, mas nunca presta atenção no que Jesus fazia também. As atitudes dele, os posicionamentos dele, como que ele se portava. Gente, vai abençoar muito a tua vida amanhã. O culto que nós teremos vai ser transmitido aqui a partir das 9 da manhã e vai ser uma grande bênção na tua vida. Você nunca vai ler os evangelhos mais da mesma maneira. Você vai ver como Jesus era, como que Jesus era. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu compartilho com você essas verdades. E agora vem o anúncio que eu disse que eu ia dar para vocês. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa live conosco, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza. Deixa aí o teu like, certo? E quero pedir que você me ajude a mandar essa oração por um máximo de pessoas que você puder. Olha o que eu ensinei aqui para vocês, o que você faz acontecer aos outros, Deus faz acontecer a você. Então faça acontecer os outros. Chama pessoas para esse, eu posso dizer, esse grande evento que nós teremos, que é esse propósito que teremos a partir de segunda-feira. Então quero pedir que você mande aí para os grupos, mande para a sua família, para as pessoas próximas, para as listas que você tem. Compartilhe agora essa oração, porque é incrível o que Deus colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração um propósito de 21 dias, chamado Vida Extraordinária. Nós vamos fazer a oração da manhã e a oração da noite da vida extraordinária. E você vai estar orando comigo, deixa eu mostrar aqui para você, e vai apresentar a Deus 7 áreas da sua vida, 7 áreas da sua vida, tá? Então, na área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. Aqui, inclusive, na justiça e livramento, você vai pedir livramento do Senhor, você vai pedir justiça contra injustiças feitas contra a sua vida. Se você tem processos em andamento, você vai colocar o número do processo aqui para orar, certo? Na sua saúde, se você tem algum problema de saúde física ou de saúde emocional, você vai colocar aqui relacionamentos, enfim. São 7 áreas. Aqui embaixo, você vai marcar, são 21 dias, e nós vamos fazer com oração e com jejum. E nós vamos apresentar diante de Deus a nossa vida extraordinária, o que nós desejamos, o que vamos pedir, o que vamos clamar, o que vamos apresentar diante de Deus. Você pode baixar gratuitamente, tá? Lá no meu site, tá lá disponível já para você baixar. Vai dar tempo de você baixar e preparar para segunda-feira você começar, tá? Já tá lá disponível para você. E se você não conseguir baixar, porque às vezes as pessoas não conseguem baixar, você pega uma folha em branco, você vai anotar essas 7 áreas aqui e você vai apresentar os 21 dias diante de Deus. Amém? E um detalhe, eu estarei em jejum nesses 21 dias também em favor
de você. Então, por 21 dias, eu estarei de propósito de jejum. Se você puder me acompanhar, me acompanhe no jejum. Se não puder, eu vou jejuar, certo? E o meu jejum não vai ser um jejum total, porque eu não consigo, mas vai ser um jejum parcial, onde eu vou abrir mão, sabe, ou de um café da manhã, ou vou abrir mão de algumas coisas que eu gosto de comer, ou do doce. Eu não sei bem ainda o tipo de jejum que eu vou fazer, mas eu estarei orando e jejuando por 21 dias, ok? Então, tá aqui, você pode baixar no meu site, nós vamos orar por uma vida extraordinária. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, a vida extraordinária é o que Deus tem para nós. Não estou falando que não teremos desafios, mas Deus tem o melhor para nós e nós vamos orar por isso, por 21 dias. E eu gostaria que você entrasse de cabeça nesse propósito. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Em um detalhe, nós vamos tentar fazer toda essa campanha, todo esse propósito de oração. Você vai tentar estar ao vivo comigo na oração das 6. Se não conseguir um dia, tudo bem. Se não conseguir outro dia, tudo bem. Mas o que eu vou fazer para que todos consigam participar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a oração às 6 horas e 7 minutos em ponto, às 6 e 7 minutos. Eu vou fazer 15 minutos de oração. 15. Vou reduzir o tempo da oração. Para quê? Para que você não se atrase para o seu trabalho, para os seus compromissos, certo? E nós vamos ficar ao vivo durante toda a oração, durante os 15 minutos da oração. Eu vou diminuir para que a gente consiga estar todos juntos do início ao fim. E nós vamos fazer isso como propósito. E tanto eu vou fazer isso na oração da manhã, como na oração da noite. Vai ter algum dia que você talvez não vai conseguir fazer junto comigo? Não tem problema. Mas você vai tentar, na grande parte dos dias, estar no horário comigo às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. Ok? Então eu vou diminuir para 15 minutos de oração, vai ser rápido, mas vai ser um compromisso que nós vamos estabelecer com Deus. Foi isso que Deus tocou no meu coração de fazer. E eu quero convidar você a entrar nisso. Amém? Então é um propósito de oração. Vá lá no meu site www.vinicius07.com.br, baixe para você, certo? Essa planilha aqui da oração da vida extraordinária é gratuito, como eu disse. E se não conseguir, faz aí em folha em branco, mas não deixa de apresentar diante de Deus, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Também quero falar rapidamente para você a respeito dos nossos devocionais, que estão nos dando muita alegria. O tanto de gente que está fazendo devocional. Os 2 devocionais somam mais de 700 orações. Vai abençoar você com orações, com direções. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Também agora tem o Café com Jesus Kids, que eu acho que eu não peguei para mostrar aqui para vocês, mas está tudo lá no meu site. Você pode adquirir e já começar, sabe, uma vida com Deus diferente, começando o seu dia na presença do Senhor, certo? E quero convidar todos vocês, amanhã eu vou estar ministrando às 9 da manhã, aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido você a estar conosco e no final do culto eu vou fazer uma oração especial por pessoas que estão doentes fisicamente e emocionalmente. A nossa fé é que Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Eu já vi muito milagre na minha vida, muito. Eu sou grato a Deus por isso. E eu quero convidar vocês a estarem conosco. Amém? E quem vai estar no online, não perca a mensagem, porque essa mensagem Deus me dirigiu, vai ser tremendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Nós vamos orar, mas antes disso eu quero liberar uma palavra. Tem uma mulher que se chama Carla, que está aí me ouvindo. O Senhor está te dando um grande livramento, Carla. Eu vejo a mão do Senhor tocando a tua vida e o Senhor desfazendo. Sabe, muita coisa que foi feita e preparada contra a tua vida. O Senhor está quebrando isso, tirando esses laços que inclusive estavam perturbando você, estavam causando insegurança, você andava chorando muito. O Senhor está tirando essas coisas que estavam atacando você. Você não via, mas eu vi como se fosse um cordão preto sendo cortado pelo Senhor. Amém? O Senhor também mostrou uma pessoa que está com muita dor aqui no lado esquerdo, entre o braço e o peito, sabe? Ela sente muita dor e eu vou orar por você no nome de Jesus, para que Jesus te dê saúde, para que Jesus tire toda a dor, ou se há algum outro problema, que haja cura aí no seu coração, em nome de Jesus. O Senhor também me mostrou uma pessoa chamada Ingrid, que está enfrentando um grande desafio financeiro e na saúde. O Senhor está quebrando agora amarras espirituais na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor está te visitando. Tem uma empresa que tem na sua logo a palavra vida. A palavra vida. O Senhor está visitando essa empresa, está rompendo com barreiras nessa empresa, com inveja, com contrariedades. O inimigo se lançou para gerar divisões dentro dessa empresa, confusões. O Senhor está intervindo nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Toque-os com Teu poder e com a Tua graça. E que cada família que está nessa oração junto comigo seja visitada pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Eu oro para que a mão do Senhor, seja sobre essa casa, seja sobre essa família. Meu Deus, nós oramos e pedimos justiça do Senhor, quebrando correntes, desfazendo a maldade, desfazendo a obra contrária. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desfaça agora, Pai, o plano do inimigo. Desfaça agora tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for ruim, tudo aquilo que for perda na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, dá sabedoria para ela, Pai. Mostra para ela uma saída em meio às situações que ela está, em meio a injustiças e até mesmo circunstâncias nos seus negócios, nas suas finanças. Mostra para ela um caminho, Pai. Mostra para ela como ela pode sair disso. Livra ela do mal, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com Teu poder na vida de cada pessoa. Eu oro pela cura também, física, emocional, de todo aquele que está doente. Nós cremos em Jesus e invocamos o nome de Jesus Cristo agora. E declaramos, Jesus Cristo é da saúde. Em o nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada. Nós cremos que Jesus cura. Nossa fé está em Jesus. Oramos também para que todo o peso espiritual, toda a opressão que você tem sentido, essa opressão, esse peso, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, remova tudo aquilo que traz cansaço, tudo aquilo que traz peso, tudo aquilo que traz opressão. Remova agora, Pai, de cima dessa pessoa e dá vitória a ela. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor remova todo jugo espiritual, todo peso, toda opressão, que essa pessoa seja livre, que sua casa seja livre. Leva embora a ansiedade, leva embora as brigas, leva embora os conflitos, leva embora as confusões e dá vitória para essa pessoa. No nome de Jesus Cristo. Eu apresento tua vida, tua causa diante de Deus, tua necessidade diante do Senhor, que o Senhor te visite, que o Senhor opere milagres em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que teu dia seja uma bênção, seja um dia de milagres, um dia sobrenatural.
Até mais e que Deus guarde a todos e lembre-se, segunda-feira também vou começar meu treinamento profético, que é um dos módulos mais importantes dentro da academia aqui no Global. Convido você a não ficar de fora. Deus abençoe a todos e até mais.